Meus prezados irmãos, estamos de novo aqui com a graça de Deus para dar início ao nosso culto de estudo bíblico, oração, louvores, não é? Findando o mês de julho, primeiro mês do segundo semestre já está indo embora. Mês que vem, agosto, é o mês dos adolescentes e da juventude, da mocidade, de um modo geral. Esperamos em Deus boas atividades com eles. E também quero lembrar que na semana que vem, de segunda até sexta, nós estaremos com a nossa manhã de oração pelo Zoom, todos os dias de 7 às 7h30. Quem puder acessar e participar conosco, o link vai sempre pelo nosso PIB Informa. Isso é atividade de agosto, primeira semana. Toda a primeira semana do mês, nós temos esse pequeno momento, né, de oração. Mas estamos aqui, Deus nos abençoe, um abraço forte a todos os irmãos, que nesta noite, novamente, com inteireza de coração, a gente esteja cultuando ao Senhor, louvando o seu bendito nome. Um grande abraço. Vamos começar o nosso culto pedindo o nosso PIB Informa para nos atualizarmos das coisas do mês de agosto. Temos colocado vários domingos a agenda inteira para que os irmãos estejam precavidos da atividade. Aliás, deixa eu logo fazer um destaque aqui, o nosso trabalho de sábado, 8h30 o café, 9 horas o momento de encontro com a nossa liderança sobre cultura de inovação. Algo novo que nos ajudará a trabalhar. Vamos então ao PIB Informa. Oração matinal. Na semana de 2 a 6 de agosto, retornaremos ao nosso culto de oração matinal, das 7 às 7h30, pela plataforma Zoom. Pedidos de oração. Que toda a igreja esteja em oração pelas atividades dos adolescentes e jovens no mês de agosto. Atenção, líderes da PIB, temos um precioso momento de crescimento no próximo sábado, dia 31. 8h30, café, 9 às 11, trataremos do tema cultural de inovação. Além dos irmãos listados em algum cargo de liderança, disponibilizaremos a oportunidade a quem deseja conhecer esse tema. Devem, entretanto, fazer suas inscrições no Ministério de Educação Cristã. Vagas limitadas. Nossa agenda para o mês de agosto. Dia 1º, dia do adolescente. Dia 3, reunião dos relatores dos comitês. Dia 7, chá beneficente, promovido pela União Feminina Missionária Batista Carioca. Dia 8, homenagem aos pais. Dia 14, 66º aniversário da Casa Batista da Amizade. Dia 15, Dia do Jovem Batista. Dia 21, encontro com os líderes dos PGMs. 8h30, café. 9 horas, reunião. 21, encontro virtual Kids pelo Zoom. Dia 22, Assembleia Administrativa. Dia 28, Espaço Mulher, 16 horas. Depois de termos mantido as informações, esclarecidos irmãos, vamos então com oração iniciar o nosso culto. Então, inclinemo-nos com o nosso coração agradecido a Deus e oremos a Ele com segurança de que Ele nos ouve. Oremos então? Nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia, por esse momento que estamos passando, pelos teus livramentos, ó Deus, que tem nos dado. Graças te damos pela família, Senhor, que tu tem nos dado, que são bênçãos, ó Deus, em nossas vidas. Graças te damos pela igreja, pelos irmãos em Cristo, pelo nosso pastor, ó Deus, que tem nos abençoado, tem sido bênção também em nossas vidas. Ó Deus, entregamos em tuas mãos agora o culto que será realizado. Que o teu Espírito Santo possa falar profundamente aos nossos corações, ó Deus. Continue usando o teu servo com sabedoria, como tem acontecido até aqui. Muito obrigado, ó Deus, porque um dia tu mandaste teu Filho Jesus vir morrer na cruz por nós, para que nós tivéssemos acesso a ti
E assim nós temos alegria, ó Deus, em nossas vidas, porque temos esperança, Pai, que quando partirmos desse mundo estaremos contigo para sempre. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Muito obrigado por tens feito, ó Deus. Muito obrigado pela tua misericórdia que tem nos renovado a cada manhã. Em nome de Jesus. Amém. Seguindo, meus amados, temos aqui uma composição bíblica de 2 textos para a nossa leitura. Eu vou usar aqui a cópia já do programa para facilitar. Filipenses 2, de 9 a 11 e Salmos 72, 19. Os irmãos acompanharão pela exposição que a gente sempre faz. Vamos então à leitura? Diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se da sua glória toda a terra. Amém e amém, não é? Vamos agora cantar o hino Desejo Te Adorar, Senhor, que é 69 no nosso HCC. 2 estrofes, mas vamos cantar com todo entusiasmo. Cantemos então Desejo Te Adorar, Senhor. Então, passemos agora, meus amados, ao nosso momento de dedicação de vidas e bens. Momento precioso, significativo, não está no programa para cumprir um ritual. Nós estamos cultuando e fazê-lo com dedicação de nossas vidas faz toda a diferença. Nossas contas estão aí, algum visitante que esteja acompanhando o nosso culto e deseja ajudar o trabalho do Senhor aqui neste lugar, algum crente que não vem fazendo ainda a sua contribuição, por isso não tinha ainda anotado as nossas contas, por favor, aprecie isso e encare esse convite que se faz nesse momento. Dedicação de vidas e bens.
Vamos agora orar ao Senhor agradecendo essa dádiva, esse momento, essa oportunidade. Quem vai nos conduzir é a Meriline Tilhas, né? Essa família que chegou para a nossa igreja tem nos ajudado muito e vamos então orar com Meriline nessa hora. Oremos. Oremos. Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, por este dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Te agradeço, Senhor, pelas nossas vidas, saúde e por cada irmão, Senhor. Te damos glória e louvor, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Renove as nossas forças, Senhor, para que possamos servir somente a Ti, Senhor. Fica conosco, Senhor, durante esse culto, durante a semana, Senhor. Esteja conosco, nos acompanhando, Senhor. Tu és o nosso Deus. Te dou glória e louvor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Preparando-nos para o momento da exposição da palavra, vamos em oração acompanhar a irmã Aline Chian. Ela que veio do Recife há algum tempo com sua família, mora aqui pertinho da igreja, filiou-se à nossa igreja, tem ajudado em tantas coisas e gosta muito de louvar ao Senhor. Acompanhamos então a irmã Aline nesse momento de louvor ao Senhor. O momento mais difícil de nossas vidas, quando pensamos que muitas vezes estamos sozinhos, na verdade não estamos, porque o Senhor, Ele vem, nos coloca em seus ombros e nos faz voar. Quando chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou e então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. Em cada momento que já passamos e nos que ainda virão, Ele vai sempre nos fortalecer e nos colocar em um lugar seguro. Eu aprendi, sou forte pra lutar. No mundo aqui, as lutas continuam. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos e posso ver
céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar plantado pelo mar, e foi ali, no alto dos seus ombros, que eu aprendi. Sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar plantado pelo mar, e foi ali, no alto dos seus ombros, que eu aprendi. Sou forte pra lutar, que eu aprendi. Sou forte pra lutar. O seu amor me faz forte para lutar. Amém. Amados, como tenho anunciado, como o PIB Informa vem anunciando, hoje a palavra segue com Romanos. Semana passada, pastor Mourão trabalhou uma parte, é assim, eu pedi que cada um ficasse com uma parte do livro, e hoje é o pastor Miguel Jacó Mendes Copanichim. É muito conhecido no campo carioca e no Brasil, mas aqui há anos trabalhando com capelania hospitalar. E nesse momento, inclusive, visitando as igrejas, fazendo divulgação da campanha de Missões Rio. Ele é parte desse trabalho que nós, com prazer, ajudamos a manter. Então, vamos acompanhar a reflexão que nos será trazida pelo pastor Miguel, a quem passo a palavra nessa hora. Pastor Miguel, vamos seguir com o culto. O irmão esteja com a palavra agora. A paz, irmãos, que o Senhor abençoe a cada um de vocês, abençoe a igreja, abençoe aqueles que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, que sirva de edificação. Nós estamos estudando Romanos. A carta aos Romanos é uma carta bastante interessante, nos chama a atenção para uma mudança de vida, uma esperança viva, uma visão para a salvação eterna. E hoje vamos abordar Romanos 4, que vai falar sobre Abraão justificado pela fé. E nós somos justificados por Jesus Cristo. Somos salvos, remidos pelo sangue de Jesus. Então, como igreja, nós precisamos estar visualizando aquilo que o Senhor já preparou para nós, para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo. E a ideia é que será salvo tu e a tua casa. A gente vê a história de Abraão. Abraão teve uma história muito bonita, desafiadora, perturbadora, quando teve que oferecer seu filho no altar e Deus providenciou ali o holocausto, a ovelha. Abraão foi um homem que viveu pela fé, que deixou uma história de fé, que através dos estudos Paulo chama a atenção nessa caminhada, em que nós temos que ter a certeza que nós somos em Cristo Jesus mais que vencedores. Então a carta aos Romanos chama essa atenção para uma mudança da igreja, para um crescimento da igreja, para uma maturidade da igreja. A igreja precisa amadurecer. O que é isso? O que é viver pela fé? O que é entender como Deus age na história? E você faz parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história. Que legado a igreja, como pessoa,
pode deixar como legado na história. E Paulo então começa a sua carta em Romanos 4 da seguinte maneira: que pois diremos ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne? Já é uma pergunta. Que pois diremos ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Como é interessante quando Paulo traz essa construção, que não é pelo merecimento, mas é a ação de Deus através da vida dele. Deus através da vida da igreja. A ação da igreja precisa estar debaixo da autoridade de Deus. Que tudo que fizermos seja para a glória de Deus, estar sensíveis ao que Deus faz no meio da igreja. A carta aos Romanos chama essa atenção para que o povo não fique somente gloriando: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo. Não é essa a ideia, mas é o que Deus faz através de você, através de mim, através de nós. Não, porque eu tenho conhecimento, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, eu tenho conhecimento humano, eu tenho filosofia. É loucura para Deus. Se você tiver a sabedoria de Deus, então com certeza você está bem acima, porque a glória é de Deus através da sua vida. Então quando Paulo chama a atenção para que não se glorie na carne, mas se glorie em Deus, a proposta aqui estejamos debaixo da sua vontade. Um dos textos que me chama muita atenção está lá em Mateus 6,33, que diz que buscai primeiro o reino de Deus, buscai a vontade de Deus, buscai o querer de Deus, a autoridade de Deus. Não é porque eu quero, eu vou fazer. Se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Então a Bíblia nos ajuda a entender que não é por obras, mas a fé sem as obras é morta, e obra sem fé também é morta. Então temos que estar ligado um ao outro. É Deus que faz através de você, para que, pelo nome de Jesus Cristo, a honra, a glória, a força e o poder seja dado a Deus. Então, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Irmãos, tudo que fizerem, faça como para o Senhor. Quando eu olho para os evangelhos, diz assim um dos textos: aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. E Paulo também refere-se à fala, diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A ideia é que você seja exemplo para alguém, que quando alguém olhar para você, dizer: olha, eu quero ser aquela pessoa. Olha o exemplo dela, olha a vida dela, como ela é uma pessoa idônea, como ela é uma pessoa, eu vejo Deus nessa pessoa. Então a ideia é que nós venhamos a refletir a glória de Deus, não apenas fazer por aparecer, pela questão das obras, mas fazer para que a glória de Deus então se manifeste em nós. Pois, verso 3, pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Vamos olhar agora para o Novo Testamento. A ideia diz que se creres, verás a glória de Deus. Quando está ali os homens presos, Paulo está preso, Paulo e Silas, e vem o centurião romano e diz: senhores, o que é preciso para ser salvo? Ele diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então a ideia de que de Abraão para cá, o crer, se creres, crer em quem? Crer em Jesus. Paulo chama essa atenção aos romanos para que nós também, no século 21, tenhamos a visão bíblica, a visão real de que ao crer será salvo tu e a tua casa. Nós olhamos para o mundo de hoje e vemos que os fatos acontecem e mostram cada vez mais a vinda do Senhor. Pode ser hoje? Não sei. Amanhã? Também não sei. Daqui a um ano? Ninguém sabe senão somente Deus. A proposta aqui,
Paulo chama aqui aos Romanos, que nós tenhamos a mesma certeza que Abraão teve, de crer em Deus, que Deus é Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus que cuida da gente, o Deus que nos ampara. O verso 4 diz assim: ora, ao que trabalha, o salário é considerado não como favor, e sim como dívida. Se você trabalhou, se você granjeou, se você correu atrás, se você batalhou, você é digno do seu salário. É uma recompensa, mas o teu esforço gerou alguma coisa. Quando nós olhamos para a vida humana, nós temos que ter o desejo de buscar a Deus, ter um esforço, um desejar sair do nosso comodismo e ir em direção a Deus. Um dos textos que me vem ao coração lá em Jeremias diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então a ideia do homem, do ser humano, ter vontade de buscar. Como o trabalhador precisa do seu trabalho e ter o seu ganho, porque buscou fazê-lo com diligência, a busca pela vontade de Deus, pelo querer de Deus, pelo amor de Deus, pela visão de Deus, é um esforço. E o crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e se creres, verás a glória de Deus, a ideia é que quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, apaga a ideia de que já foi pago na cruz, mas apaga é que você seja recebido por Jesus, recebido por Deus. Você desejou fazer o melhor para Deus. Veja que interessante, assim como o trabalho gera o emprego, o seu salário, a busca em Deus, o aperfeiçoar em Deus, o santificar em Deus, o aperfeiçoa até chegar o dia perfeito. O dia perfeito é na glória, com certeza, meus irmãos, lá com Jesus. Mas buscamos uma santificação. O salário da sua busca diante de Deus, ou na palavra, buscando o Senhor na palavra, na oração, o ganho, a recompensa, será essa edificação. A ideia de que sede santo como eu sou santo, santificai-vos sem a qual ninguém verá a Deus. Não dá para viver neste mundo cheio de pecado com pecado. Somos pecadores, sim, mas não temos que viver diante do pecado, cometendo o pecado. Então, a ideia de santificar a sua vida, mente, coração. Pede ao Senhor: Senhor, guarda a minha mente e o meu coração. Aquela visão que quando nós vemos alguém, estamos ali contemplando, podemos então fazer uma avaliação. Mas quando você está sozinho, você lá no seu quarto, no seu dia a dia, no seu carro, eu não sei onde você está, mas a ideia de que você não está sozinho. Vamos lembrar do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente. Então Deus está guardando você. Deus é o seu pastor. Ele o protegerá à esquerda, à direita, à frente, atrás, em cima, do lado. Você será guardado. Então, o que você busca na direção da santificação, na vida de oração, na palavra, conforme diz o Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O verso 5 de Romanos 4, 5 diz assim: mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O homem que ainda não tem o Senhor, apesar de fazer boas obras, é visto como um homem bom, mas lhe falta a salvação em Jesus. O homem que crê, espera o seu salário naquele que o chamou, será retribuído. Mas o homem que tem uma boa fé, tem uma boa conduta, tem um bom comportamento, ele vai ser salvo? Pela Bíblia, não. Ele precisa crer, como Abraão creu, esse ser humano precisa crer. Nós precisamos crer todos os dias. O que é impossível aos homens, é possível para Deus. Então, nesse caminhar, o verso 5 diz, né, nos traz essa ideia, que o valor infinito da fé é derivado do seu objeto, Deus e sua manifestação. Portanto,
agarrar de uma vez a perfeição de Deus. É estar arraigado, enraizado, sabe, em cima da rocha. Eu gosto dessa frase, né? Na gelatina ou na rocha? É na rocha, firmada a sua vida na rocha eterna. Quando o ser humano está ligado a Deus, está firmado em Deus, ele torna-se mais que vencedor, mesmo vindo as tempestades. E por falar de tempestade, nós estamos vendo tempestade aí de frio, então se preparem. Mas o calor de Deus, o amor de Deus, a oração do justo tem efeito. Então, como igreja, precisamos aprender a orar e orar muito. Verso 6, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Quando Deus usa você, a manifestação da sua glória e do seu amor é real. Verso 7, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Quando a graça e a misericórdia de Deus está sobre você, não viva se culpando, não viva do passado, libera o perdão, confesse. Está lá em 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Mas quanta gente vive amargurado, entristecido, sem qualquer esperança, porque vive preso do passado pela mágoa, pelo ferimento, pela destruição, por tanta coisa que houve com você. Então, quando nós estamos na presença de Deus, podemos confessar, abrir o nosso coração e entender. Então, Paulo chama a atenção disso, bem-aventurado. Bem-aventurado. Verso 6, e assim também Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Verso 7, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Verso 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Verso 9, vem pois esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Verso 10, como pois lhe foi atribuído, estando de já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Verso 11, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o Pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputado a justiça. O verso 11, destaco aqui, a palavra ainda incircuncisos, pelo menos 14 anos passaram depois da declaração de Gênesis 15:6. Vamos ver lá que diz Gênesis 15:6. Diz o texto assim, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Aqui é Abraão. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Até a circuncisão, portanto, não pode ter importância na justificação daquele que a recebe, como qualquer outro rito extremo sem fé. É simplesmente o selo, não a substância. Então, o crer nos traz essa esperança. O crer em quem? O crer em Deus. O crer em Jesus. A ideia da bem-aventurança é essa alegria, é essa esperança. Mas e o homem que não tem Deus? Ele é feliz? Ele pode se achar feliz, mas vamos lá para João, que diz assim, no mundo 3 aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo traz uma paz muito momentânea, muito passageira. Quando Abraão creu, Abraão dependeu e confiou em tudo. Em Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Deus no El Shaddai, no Deus Todo-Poderoso, no Deus da bandeira, no Deus que cura, no Deus que provê.
Abraão teve essa visão e nós também podemos ter. E Paulo chama a atenção aos romanos para que não é pelos ritos, mas é pelo crer. E se crermos, então veremos a glória de Deus. O verso 12 diz assim: e pai da circuncisão, caso de Abraão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então veja que o foco está em Abraão. Paulo aos Romanos chama este povo a uma compreensão de que Deus usou este homem através da fé. Os dias de hoje continuam a mesma coisa, temos que crer, mas a ideia de que Abraão foi o homem que viveu pela fé, e isso que foi imputado, e foi garantido, porque creu em Deus. E nós cremos também, e podemos crer. Se cremos, então seremos salvos. O verso 14 diz o seguinte: pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Verso 15, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. O verso 13 nos chama a atenção como herdeiros. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiros do mundo, e sim mediante a justiça da fé. A ideia de que de herdeiros do mundo, em Abraão era Abraão como pai dos fiéis, conforme Gênesis 12, 3. Vamos ver lá. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 12, verso 3. Muito bem, diz assim o texto: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja que interessante. Então era Abraão como pai dos fiéis, em Gênesis 12, 3. O domínio do mundo inteiro pertencerá à descendência espiritual de Abraão. Então nós olhamos para o mundo hoje, em que esse evangelho está sendo pregado no mundo hoje. A descendência de Abraão está hoje em nós. E nós temos hoje, pela fé, a esperança da salvação eterna em Jesus Cristo. Porque foi marcado na história de um homem que foi imputado a fé a Abraão. E nós hoje temos esta mesma fé. Você tem essa fé? Capaz de vencer qualquer obstáculo? No verso 15 diz assim: porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Verso 16: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que sejam firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também ao que da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existiram. Verso 18: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Então nós temos em Jesus Cristo a descendência, lá da história de Abraão até aqui, quando Paulo então chama a atenção à igreja de Roma, aos romanos, entendendo que nós fomos resgatados, remidos pelo sangue de Jesus. Então para isso, irmãos, a importância de entendermos um pouco da história. Quando você está lendo a palavra, lendo a Bíblia, lendo o Antigo Testamento, lendo o Novo Testamento, a ideia é que um complementa o outro,
Então, Paulo chama a atenção da igreja para essa busca pela maturidade do que, de Abraão para hoje, nós temos esta fé. Nos dias de hoje, 2021, a nossa fé está baseada em Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Verso 19: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir a promessa que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. E o verso 25, fechando: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, Abraão creu, acreditou, venceu, e nós também podemos vencer. E o verso 25 diz assim: entregue por causa das nossas transgressões. Parece basear-se em algo muito doloroso. Encontre 2 vezes na palavra paradome, ou entregar. A palavra, por tradução, diz: por causa de nós. Deus entregou o seu Filho por causa de nós. Deus colocou, por amor de nós, o resgatar e nos dar a vida eterna. Cristo foi entregue para morrer a fim de expiar os pecados do seu povo e ressuscitou para garantir a justificação dele. Veja que é lindo que Paulo fala e chama para a igreja de Roma e para nós hoje. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Como Abraão creu, nós precisamos crer. E se cremos, veremos a glória de Deus. Então, igreja do Senhor Jesus, irmãos e amigos, toda a ideia aqui do capítulo 4 de Romanos é para que nós entendamos que o Cristo da história, o mesmo Deus de Abraão, é o Deus de hoje. E se você crer naquele que morreu por você e lhe deu a vida eterna, somos mais que vencedores. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amados, depois de ouvir essa exposição acerca do que Deus, pelo apóstolo Paulo, escreveu àquela igreja, e que com certeza cabe na nossa vivência, porque é palavra viva, é palavra de Deus. Esses ensinos não ficam parados lá no primeiro século, não ficaram, né? Ele vem passando e chega até a gente. Vamos agora passar para o momento de oração. É uma hora muito esperada por muitos lares, porque entendem esses lares que a igreja está unida com eles em oração. Alguns casos nós sabemos, esses que eu tenho aqui. Há outros que não me foram compartilhados, mas muitos irmãos sabem de muitos outros casos. É hora então de dedicar ao Senhor essas necessidades. É hora de colocar diante dele, é hora de confiadamente fazer a nossa petição, seguros de que a sua vontade se cumpre. Vamos então? A gente sempre tem começado pelos mais experientes, né? Eu sempre estou trazendo o pessoal do 8.0 para cima. Minha vez vai chegar também, mas por enquanto não. Então, quais são os desta semana? Irmã Dulcimar de Lima Cabral, irmã Edna Gomes Pérez, irmã Elza Vieira Teixeira, irmã Eni Franco, irmã Esmerina Fernandes de Souza. Temos então hoje um contingente feminino. De novo, Esmerina, Eni Franco, Elza Vieira, Edna Pérez e Dulcimar Cabral. Vamos orar por elas? Oremos. Deus e Pai, nosso Senhor, louvamos pela vida dessas nossas irmãs que vão alcançando já uma idade bem adiantada,
mas pela tua graça guardadas, protegidas pelo Senhor, cuidadas pelas suas famílias, zelando por sua saúde. Então, nessa hora, Deus e Pai, primeiro agradecemos a vida e o testemunho dessas tuas servas, mas junto com a nossa gratidão, rogamos-te pela saúde e pelos tratamentos que fazem para que tenham vitória sempre. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, amado, nos casos de Covid, eu tenho só uma comunicação. A Patrícia Gil, prima do João Carlos, após uma luta intensa, estava ali no Raul Gazola, não suportou, foi muito agressivo com ela. Ela deixa um filho, adolescente, de 14 anos, uma idade difícil, mas que ele possa ser conduzido nos bons caminhos, né? Vamos orar por ele? Nosso Deus e nosso amado Pai, agradecemos a vida da Patrícia, nós oramos por ela, colocamos sua vida nas tuas mãos e pedimos sempre a tua vontade. E o Senhor decidiu levá-la, mas o seu filho ficou e nós te pedimos que o Senhor o abençoe, dando uma restauração do seu emocional e segurança para seguir a sua caminhada e possa tornar-se uma pessoa muito valorosa para a sua família e para a sociedade. Abençoe essa vida, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, o capítulo a seguir é o caso dos irmãos que estão passando por câncer e são os seguintes, são os mesmos da semana passada, tá? Mas vamos sempre orando por eles. Flávio Araújo das Neves, Glaucineide Gomes de Moraes, João Gabriel, Josélia Souza de Oliveira e Marília Melo. Vamos orar? Bendito Deus, essa é uma enfermidade que sempre nos assusta, mas nós queremos nos refugiar no Senhor e desejar e pedir e clamar que o Senhor mesmo intervenha nessas situações. Elas estão seguindo um tratamento, estão cumprindo esse protocolo de tratamento, estão ansiosas por uma melhora, uma restauração, todavia isso está entregue aos teus cuidados também. E sob a tua vontade, debaixo da tua vontade, porque a tua vontade é soberana, é preciosa e o Senhor sabe exatamente o que é melhor para as nossas vidas. Pai amado, continues a cuidar dessas vidas, pedimos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, eu tenho outros casos aqui e não são poucos, são muitos. Vamos lá? Continuamos orando pelo seu João Evangelista, esposo da irmã Raimunda, pai da Fabiana, ele está se tratando. A irmã Berenice Antunes, nossa ministra de música, pede por sua colega, ministra de música também, Daniele Costa. Ela informa que seu estado é bastante delicado, grave mesmo. Então oremos por Daniele. Seguimos orando pelo Elias Alves, que é genro da irmã Maria Araújo. O Elias estava, pelo menos até hoje, que eu saiba, no Souza Aguiar. E não é Covid, devemos orar por ele. E a própria irmã Maria Araújo, nossa diaconisa, teve lá um acidente doméstico. Espero, irmã Maria, que não tenha sido uma arte, hein? Bom, mas ela está precisando das nossas orações, precisou imobilizar o seu pé. Vamos orar por ela também. A irmã Valdete Nascimento continua seu tratamento. A irmã Marion Cristalino continua pedindo pelo seu filho Felipe. Felipe anda muito agitado. A irmã Eliane Cardoso está seguindo com o seu tratamento. A Patrícia, prima da irmã Ana Mendes, está também se tratando. Robson é aquele caso do acidente. Domingo eu conversei um pouquinho com a sua esposa. Ela me passou a dimensão um pouco mais claramente do seu estado. Realmente, irmãos, foi um grave acidente e ele está lutando bastante e seu tratamento ainda vai seguir. Vamos lembrar sempre do Robson e da Michele nas nossas orações. E irmã Marli Frota Baraúna está seguindo seu tratamento também, assim como Alda Moraes Dutra e Luciana Neto, pessoas por quem a gente tem orado. Vamos orar? Vamos juntos então. Nosso Deus, agora está aqui uma lista maior, situações diferenciadas, mas como dissemos na semana passada, e sabemos que isso é verdade, o Senhor é especialista em conhecer tudo a nosso respeito.
Se não mencionamos detalhadamente cada situação, ao falar seus nomes, o Senhor já está sabendo. E nós nessa hora clamamos por essas pessoas. Algumas vivendo momentos muito difíceis, muito sombrios, e suas famílias sofrendo ali ao redor. Deus bendito, Pai amoroso, derrama uma bênção tal que possamos ver logo essas pessoas restauradas segundo a Tua graça e segundo a Tua vontade. Deus amado, nós sabemos do Teu amor, sabemos da Tua misericórdia, mas sabemos da Tua direção para cada vida. E o Senhor sabe exatamente o que deve fazer e nós nos curvamos a isso. Nós oramos confiadamente em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, aquela lista do pessoal do site que liga para cá, que faz seu pedido, eu vou mencionar, vocês por favor, já estejam orando, né? Tem aqui uma pessoa nova, senhora Lucimere deve ser, por seu esposo João, pela conversão dele. Milena Gomes Freitas, Reinaldo, casamento, Gutenberg pela filha, Nicole, vida familiar, Elisângela, vitórias familiares, Ana Paula, problemas pessoais, Davi Toledo, sua sempre grande lista, Adriano Cruz, casamento, Delane, conversão de familiares, Flávia Oliveira, pessoa viciada, dependente, Rosana, dificuldades na vida conjugal, Márcio, sua filha Esther, Robson, outro Robson, esposa Daniele, Leandro Marcos, pelo casamento, enfim, vejam quantos pedidos por casamento, né? Vamos pedir a Deus por eles. Nosso bendito Deus, a nossa conversa com o Senhor sobre esses casos é porque nós os temos também em muito alta significação, porque eles olharam para a nossa igreja, encontraram o caminho do nosso site e colocaram ali seus pedidos de oração. Isso tem para nós, Senhor, um grande valor, o valor de sermos nessa hora intercessores deles, por suas necessidades. Então, Pai querido, dispensa-lhes o favor que o Senhor entende que eles devem receber agora. E se o que pedem não podem receber agora, que o Senhor esclareça ao coração deles, fortalecendo a convicção de que do Senhor é que vêm as soluções. Abençoa essas vidas, cuidando delas, pedimos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora para o final do nosso pedido, né? Do nosso período. Bem, eu já falei no comecinho do culto, esse é o mês de agosto que está entrando agora aí, domingo, né? Domingo, pela juventude. Domingo é dia do adolescente. Então vamos orar pelos adolescentes e jovens nesse mês de agosto, a fim de que os tenhamos aqui na casa do Senhor e eles possam ainda trazer outros para agregar com eles aqui nesse mês. Oremos por eles. Oremos também agradecidos pela Escola Bíblica de Férias, cumpriu o seu trabalho. Oremos sempre pela liderança administrativa da igreja. Irmãos, o pastor não realiza o trabalho se ele não tiver uma equipe ao seu lado. Esses irmãos são muito preciosos e eu reconheço muito o trabalho deles, toda a liderança administrativa. Oremos sempre pela nossa denominação, sempre carente, né? E pela nossa campanha de missões Rio, né? Aquelas 8 capelanias, o irmão Alexandre sempre fala delas cada domingo. Oremos por essa turma que está trabalhando. Sempre agradecidos pelos irmãos que estão ajudando financeiramente, agradecidos pelos que já fizeram propósito, né, de participar e, claro, pedindo a Deus por aqueles que ainda não entenderam bem essa doutrina. E, de resto, oremos pelas nossas autoridades, esse tempo tão conturbado, né, irmão, na política nacional, a política estadual está um pouco mais branda, mais calmo, enfim, por tudo. Nosso país precisa da libertação da parte do Senhor. Vamos então fechar o nosso período? Vamos orar? Querido Deus, nesse culto estamos terminando o nosso período de oração.
mas segundo a orientação do Teu Santo Espírito, nossa vida há de ser sempre uma vida de oração. Agora, Pai amado, nós nos dirigimos à Tua Igreja, essa igreja, Igreja Centenária, Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá. E nós começamos pedindo pelos adolescentes, pelos jovens, pelas atividades deste mês, a fim de que sejam cada vez mais despertados para o trabalho nessa faixa da sua idade. Mas, ó Pai, de resto, por todas as nossas necessidades. Falamos aqui, os Teus servos em casa ouviram, estão colocando diante de Ti, e nessa hora nós rogamos, de uma maneira global, que o Senhor abençoe nossa igreja, abençoe nossa denominação e abençoe o nosso país, guardando-nos e ajudando-nos, a fim de que possamos vencer essa enfermidade que alcançou e tem alcançado tanta gente. Pai amado, por essa oportunidade, nós Te bendizemos e nós Te agradecemos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, seguindo o nosso culto, já no finalzinho dele, nós temos mais um hino para cantar. Agora é o hino do mês, Livre em Cristo. Uma letra muito bonita, irmãos. Livre em Cristo, Ele pagou o preço na cruz. Livre em Cristo, alegre em sua luz. São 4 estrofes, vamos cantar com todo o prazer, na certeza da nossa liberdade em Cristo Jesus. Cantemos então? Eu era escravo do meu pecado, mas Cristo Jesus me salvou. Veio da morte me libertar e agora salvo estou. Livre em Cristo, Ele pagou o preço na cruz. Livre em Cristo, alegre em sua luz. Toda a verdade eu conheci em Cristo, o bom Salvador. A liberdade já recebi e assim cantando eu vou. Livre em Cristo, Ele pagou o preço na cruz. Livre em Cristo, alegre em sua luz. O seu amor que me perdoou também poderá te salvar. E sua graça que me alcançou, a vida pode mudar. Livre em Cristo, Ele pagou o preço na cruz. Livre em Cristo, alegre em sua luz. Deixa o Senhor te amar e salvar, e livre para sempre serás. Vida completa há de encontrar e bem feliz cantarás. Livre em Cristo, Ele pagou o preço da cruz. Livre em Cristo, alegre em sua luz. Então, amados, encerrando o nosso culto, um grande boa noite a todos, a alegria de ter podido dirigir esse culto. Deus esteja dando a todos uma noite abençoada. Espero a liderança da igreja no sábado, 8h30, para um breve café e depois para a reunião, quando trataremos dessa ideia, dessa ferramenta nova que, na verdade, ajuda o que a gente já tem, que é cultura de inovação.
teremos uma palestrante por vídeo, lá de São Paulo, Primeira Igreja da Penha, e depois, seguido aqui da nossa liderança, irmã Alessandra, irmã Márcia, nós também falaremos um pouquinho, nós vamos trabalhar. Espero aqui um bom grupo. Boa noite a todos, Deus dê a todos bom descanso. Oremos com o irmão Humberto Ascioli, encerrando o nosso culto. Deus os abençoe, até lá. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas, Senhor. Abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso país, abençoe o nosso estado, Senhor. Abençoe todos aqueles, Senhor, que clamam por Ti, Senhor. Receba nossas orações com perdão dos nossos pecados, Senhor. Que nós possamos estar sempre buscando o centro da Tua vontade para nossas vidas. Tenha compaixão de nós, mais uma vez te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.